Purushani, Purushanti, Purushanti Narayan, Purushanti Narayan, Purushanti Narayan, Purushani, Purushanti, Purushanti Narayan, Purushanti Narayan, Purushanti Purushani, Purushanti, Purushanti Narayan, Purushanti Narayan, Purushanti Narayan, Purushani, Purushanti, Purushanti Narayan, Purushanti Narayan, Purushanti Narayan. O tema da rede energética planetária, além de abstrato no sentido de que nós precisamos nos abstrair do nosso racional para poder entender, nesse sentido, tá? Abstrato no sentido de que, de alguma maneira, é preciso estar conectado com esse tipo de informação para nós podermos, de fato, vivenciá-la e entender qual é o nível que estou querendo comunicar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma diferença de rede energética planetária segundo alguns grupos. Rede energética planetária, rede magnética, né? Tem várias denominações. Primeiro a gente tem que entender assim, ó, existem muitas verdades e muitas dimensões. Todas são verdades e cada uma delas é um nível completamente diferente. Porém, todas são verdades. Agora, em qual eu quero me conectar, né? A nossa grande pergunta aqui nesse grupo, quando se refere à espiritualidade, é onde eu quero estar conectado. Então, digamos assim, uma parcela de verdade aqui exposta é aquela na qual nós simplificamos algumas coisas e tentamos trazer ao máximo uma verdade simples e ao mesmo tempo que nos retire daquilo que nós chamamos aqui a campânula. Se nós analisarmos as definições sobre centros energéticos planetários, centros intraterrenos, como tendo várias possibilidades e dimensões, e às vezes até uns nem se conectam com centros energéticos, né, mas com outras definições, né, chakras planetários,
nós vamos ver que sim, cada grupo tem a sua verdade, sua manifestação, a sua conexão. E aí sim, né, como verdade, parte de uma verdade também, de certa forma, o ápice disso leva a uma determinada campânula ou aprisionamento, né? A gente tem que estar familiarizado com o termo campânula aqui como sendo aquilo no máximo que nos permitem ou permitiriam chegar lá naquela espiritualidade mais antiga, né? E que hoje nós olhamos assim, né? Como verdadeiros libertos dessa malha. Mas então, existem sim diversas definições sobre centros energéticos planetários e uma questão de malha energética planetária, né? Então, por exemplo, as redes que envolvem o planeta, elas são múltiplas e em várias dimensões. Por exemplo, assim, a gente pode ter uma malha energética relacionada às ondas telúricas, por exemplo, né? São as ondas que envolvem o planeta e que se pode perceber determinadas influências, não necessariamente sendo focos de hierarquia espiritual que trazem essa energia e se fixam em determinados pontos. E algumas hierarquias também mais antigas tinham determinados pontos, ainda que desvitalizados, que deveriam estar desvitalizados, são continuamente revitalizados por conta de que alguns ainda persistem em alimentá-los, né, em alimentar determinados pontos, configurações, e às vezes abrindo mesmo determinados portais existentes nesses grupos e nesses centros, que, como eu disse, deveriam estar bem selados, eliminados, né? Então isso remete a várias dimensões. Então, por exemplo, muitos que falam sobre rede energética planetária estão falando de uma malha criada, né, por determinados monumentos em uma determinada faixa do planeta, monumentos mesmo físicos que quando foram criados num outro plano, né, primeiro eles foram criados num plano astral, digamos, e eles se manifestam no plano físico e ainda estão por aí, né? Os maiores monumentos que temos aqui, criam uma malha que faz o quê? A perpetuação da terceira dimensão, né? Hoje, alguns mais obsoletos que outros, porém, já foi criada essa malha. Então, esse é um nível de verdade, é um nível que se pode ou não aceitar, se pode ou não acolhê-la, porém, os centros energéticos que nós falamos aqui são centros energéticos foco da energia cósmica que desce, se manifesta e fica, de certa forma, disponível, sim, para aqueles que se conectam com eles num nível de entendimento da espiritualidade no sentido de libertos, né, de fora de toda essa malha de enganação, digamos assim. Obviamente que esse conceito aqui eu deveria colocar em uma live aí de muito tempo, porém o nosso tempo aqui não permite, né? Então existem também aqueles que falam de centros intraterrenos no sentido de seres que falam ainda de seres físicos, que isso aí já remete a uma outra história, a história de Agartha, né? Agartha, daqueles seres que foram lá por centro da Terra, e esses aí já têm uma outra origem que não são tão positivos. Ao mesmo tempo, também, alguns desses monumentos remetem a estrelas ou galáxias, e aí a gente entraria num outro termo que seriam os extraterrestres, que eu prefiro chamar extradimensionais, né? Porque extraterrestre é uma coisa muito difícil de entender, mas extradimensionais sim. E nos interessaria extradimensionais libertos, porque extradimensionais, por exemplo, que estão na quarta dimensão, não me interessa, porque esses aí podem ser qualquer pessoa com, né, por exemplo, assim, aqui no planeta, né, quantos tipos de pessoas tem? Tem aquelas que são sábias e aquelas que são ignorantes, aquelas que são cultas, aquelas que são incultas. Então, mesma coisa acontece com extraterrestres ou seres de outras dimensões, né? Depende da dimensão que aquele ser está e na conexão que ele tem também, no nível de consciência que ele está. Então, não importa muito toda essa confusão aí. Depois a gente vai ter que continuar esse tema aqui, mas o que nos importa mesmo é a conexão profunda. Nenhuma dessas que se pode medir, nada disso aí agora nos importaria realmente, mas deveríamos e devemos voltar a esse tema em uma live sobre espiritualidade, para a gente analisar bem, de uma maneira mais profunda. Eu recomendaria um tópico, só para finalizar aqui, o tópico 148
Tudo é Tudo e as Novas Conspirações Cósmicas, tem o tópico 148 do livro azul, conversando sobre Moitian. 148, leiam, pode ser inclusive um tema para uma próxima live. Tá? Bom, agora sim, extrapolando aqui o nosso tempo e entrando já na nossa meditação. Tá? É um tema bastante abstrato, como eu disse, profundo, mas que sim, vamos desenvolvê-lo. Leiam esse tópico, o 148 do livro azul, e vamos lá, vamos iniciando aqui a nossa meditação de hoje. Eu já vou aqui colocar a música. Hoje nós vamos com a Galáctica. Para quem não conhece, é uma composição feita lá em 2007 por conta de um momento da energia do Moitian, também a Galáctica e Universal, né? Importante que a gente estava passando também. Vamos lá, vamos aqui iniciando a nossa meditação. Podemos já sentar de uma maneira confortável. Esse aqui é o símbolo da transmutação, para quem ainda não conhece, né? Nós vamos visualizá-lo entrando acima da cabeça. Eu vou conduzir a meditação toda a partir de agora. Por favor, lembrem sempre que na quarta-feira nós ficamos com as mãos, com as palmas para cima, no sentido de entrega, de doação. Fazemos algumas respirações um pouquinho mais profundas, para voltarmos ao nosso centro. Realizamos mentalmente a saudação do devoto. Aqueles que não a conhecem, fiquem simplesmente com a respiração um pouco mais profunda, tranquila e serena. Visualizamos e ativamos sobre a nossa cabeça o símbolo da transmutação. Deixamos que ele atue, descendo, formando em volta do nosso corpo um tubo de luz dourada, translúcida, transparente. À nossa volta e em todo o ambiente visualizamos uma luz azul, harmonizadora, protetora. Visualizamos cada um dos círculos que o compõem ao descer, formando tubos de luz, e cada um desses tubos de luz vai girando em uma direção diferente do outro. Se for difícil essa visualização, visualizamos apenas um tubo de luz girando em qualquer direção aqui à nossa volta, bem próximo ao nosso corpo, que automaticamente os demais círculos ou tubos de luz vão sendo ativados, ativando todo o símbolo, fazendo circular em nosso interior as energias com as cores de todos os raios de suas chamas purificadoras, trazendo-nos essas qualidades essas que permitirão a retirada de bloqueios, de pensamentos desarmônicos, de energias estagnadas que estejam aí acumuladas em nosso campo pelos últimos dias, talvez até semanas. Deixamos essa movimentação toda de energias, de cores, de raios, de chamas, circulando em nosso interior, dissipando aquelas energias estagnadas e recolocando em seu lugar essas características positivas de cada um dos raios, suas chamas.
Nesse momento também, visualizamos que a partir do chão dos nossos pés começam a erguer-se chamas, também douradas, translúcidas, transparentes. Chamas essas que não queimam, mas que dissolvem ainda mais profundamente quaisquer dessas energias estagnadas que ainda estejam em nosso campo. E essas chamas, elas vão se erguendo, subindo pelas nossas pernas, pelos joelhos, coxas, subindo pelo abdômen, pelas costas, pelo tórax, subindo pelo rosto, até o alto da cabeça. E quando chegam ao alto da cabeça, encontram esse símbolo da transmutação e em conjunto erguem-se, elevam-se, elevando também a nossa consciência até o mais alto nível que possamos atingir em nosso atual estado evolutivo. E assim, vamos permanecer alguns instantes em comunhão profunda com o centro do nosso ser, com o nosso eu superior. Visualizamos e ativamos novamente o símbolo da transmutação sobre nós e deixamos que ele atue, descendo. Agora, visualizamos que ele não envolve apenas a nós, mas também envolve o nosso ambiente, a nossa casa. E de uma maneira bem mais profunda, visualizamos que esse símbolo consegue envolver a todos nós, mesmo que distantes fisicamente, em um nível profundo e interno, envolve a todos nós, a fim de que possamos formar aquilo que nós chamamos de um corpo de grupo do Moitian, e que possamos estar conectados a essa hierarquia profunda, e também a hierarquia planetária, a hierarquia cósmica. E assim, com essa nossa energia integrada e amplificada, pedimos nesse primeiro momento que ela seja redistribuída para todas as pessoas que venham ao nosso pensamento, para todos aqueles que, sabendo desse nosso momento de encontro, de irradiação, estejam receptivos, abertos às transformações que necessitem. Pelos próximos minutos, vamos deixar as fisionomias das pessoas passarem pela nossa mente, sempre com essa certeza de que cada uma delas receberá uma parcela de energia, sempre de acordo com o seu processo evolutivo e para a sua evolução.
Visualizamos e ativamos novamente o símbolo da transmutação sobre nós. Deixamos que ele atue, descendo, integrando, amplificando ainda mais a nossa energia. Pedimos permissão ao Sr. Gautama, como regente planetário, para que possamos estar conectados à rede energética planetária, aos centros energéticos principais. Pedimos para que possamos estar conectados ao regente solar, Yuma, à Assembleia de Sirius, a Samana, Ika. E como receptáculos puros dessa energia, possamos, neste segundo momento, retransmiti-la a todos os seres de todos os reinos e dimensões que estejam na aura deste planeta com o propósito de evoluir, de ascender espiritualmente. Pelos próximos minutos, vamos visualizar o planeta como uma esfera dourada e que todos nós, integrados e formando como que um imenso ser, esse imenso ser com suas mãos gigantescas consegue envolver o planeta. E visualizando então que dessas mãos gigantescas fluem feixes de luz que se direcionam a todos esses seres que estejam receptivos, abertos às transformações que necessitem. Vamos então, pelos próximos minutos, visualizar assim o planeta e todos esses seres que estejam receptivos. E após alguns minutos assim visualizando, permanecemos receptivos às energias próprias ao nosso processo evolutivo.
Lentamente, então, podemos agora ir retornando ao nosso ambiente, à nossa consciência habitual, bem lentamente, permanecendo ainda tranquilos. Vamos lentamente movendo os nossos pés, as nossas mãos, para que possamos ficar ainda bem receptivos, que possamos absorver essas energias contactadas que permanecerão conosco pelos próximos dias. Lentamente podemos retornar, ou aqueles que desejarem permaneçam aí mais tempo, absorvendo bem essas energias e também realizando algum outro procedimento. Eu vou ficando por aqui agora. Muitíssimo obrigado. Até mais. Siribané, Siribantu, Siribané, Siribantu, Siribané, Siribantu. Atianuca, Atianuca, Atianuca. Purushanira Shanti, Purushanira Shanti, Purushanira Shanti, Purushanina Shanti, Purushanina Shanti, Purushanina Shanti. Hawa Kanikini Hawa, Hawa Kanikini Hawa, Hawa Kanikini Hawa. Abuanitati Bainu, Abuanitati Bainu, Abuanitati Bainu. Urushani, Urushanti, Urushanti Narayan, Urushanti Narayan, Urushanti Narayan. Urushani, Urushanti, Urushanti Narayan, Urushanti Narayan, Urushanti Narayan. Urushani, Urushanti, Urushanti Narayan,
Urushani